Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Academia de Platão. Aristóteles foi um lutador grego. Por causa do esporte, tinha um corpo bem atlético. Aquelas pessoas com os ombros bem largos. Por causa disso, recebeu um apelido, Platão. Platão essencialmente significa aquele que tem os ombros largos. Na verdade, não se tem certeza disso. Talvez o nome dele já fosse Platão mesmo. Platão nasceu aproximadamente em 428 a.C. Isso foi durante a Guerra do Peloponeso, um conflito que essencialmente tinha Atenas de um lado e Esparta do outro. Platão participou da guerra. Ele entrou em combate entre 409 e 404 a.C. Foi aluno de filosofia do Sócrates. Sócrates foi condenado à morte em 399 a.C. por deturpar a mente dos jovens atenienses. Pelo menos isso foi o que disseram os seus julgadores. Sócrates foi condenado a tomar um chá de cicuta e isso aí o matou. Com a morte de seu professor, Platão saiu de Atenas por alguns anos. Esteve, por exemplo, na atual Itália e na atual Líbia. A Itália de hoje, naquela época, se chamava Magna Grécia. Havia várias colônias gregas por lá. Nessa região, Platão leu os textos do pitagórico Filolau de Crotona. Então aqui ele começou a aprender matemática e nessa mesma região se tornou bastante amigo do general, governante e matemático Arquitas de Tarento. Na atual Líbia, Platão conheceu Teodoro de Cirene, também matemático. Então aqui duas pessoas que ensinaram matemática para o Platão. O general Arquitas foi quem deu o nome de média harmônica para esse objeto aqui. Já existia essa média, só que tinha outro nome, se chamava média subcontrária. Se hoje nós chamamos de média harmônica, isso se deve ao Arquitas. Teodoro de Cirene trabalhou com números irracionais. Os pitagóricos já sabiam que a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Teodoro de Cirene trabalhou até a raiz quadrada de 17. Por exemplo, foi ele quem demonstrou que a raiz quadrada de 3, a de 5, a de 6 até a 17 são irracionais. Claro que aí eu tenho que pular a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 9 e vou apagar aqui também a raiz quadrada de 4. Então esses outros todos aqui, ó, foi Teodoro de Cirene quem demonstrou que são irracionais. Após as suas andanças aí pelo Mediterrâneo, Platão voltou
a Atenas e fundou uma escola. Isso foi aproximadamente em 386 a.C. Aqui as prováveis ruínas dessa escola. Era assim, ó. Havia um muro que cercava Atenas. Do lado de fora do muro havia um jardim. Esse jardim era dedicado a um herói mitológico chamado Academos. Ali, no jardim de Academos, foi o local em que Platão instalou a sua escola. Jardim de Academos, escola do Platão. Com o tempo, isso passou a se chamar Academia de Platão. Então, a origem da palavra academia vem do Academos, um herói mitológico que participou da Guerra de Troia. A Academia de Platão durou muito tempo. Foi até 529, ou seja, praticamente aí 900 anos. Nessa data aqui, o imperador Justiniano do Império Romano do Oriente mandou que se fechasse a academia porque ele tinha uma política de apenas divulgação dos ideais cristãos. Disse o seguinte, que na entrada da academia existia uma placa dizendo algo nesse estilo assim, ó, que ninguém ignorante em geometria entre aqui. Provavelmente essa história da placa é uma lenda, mas o que é verdade é o seguinte, ali na academia se estudava bastante matemática e filosofia. Vou falar sobre os primeiros estudos de matemática que surgiram ali na Academia de Platão. Então eu coloquei aqui alguns dos primeiros alunos de lá. Vou falar primeiro do Eudoxo de Cnido, número 1. Foi o maior matemático do seu tempo. Eudoxo foi a pessoa que pela primeira vez fez um estudo completo sobre as proporções. E ele desenvolveu com precisão o primeiro método para se calcular áreas de figuras curvas. É o método da exaustão. Os números 2 e 3 aqui, o Meneáquimo e o Dinostrato, foram irmãos. O Meneáquimo trabalhou com o problema da duplicação do cubo. A ideia básica é construir, com o uso de régua e compasso, um cubo de volume 2. Ou seja, construir uma aresta que valha a raiz cúbica de 2. Em seu estudo da duplicação do cubo, Meneáquimo descobriu algumas curvas que ainda não existiam na matemática e que hoje são muito famosas, as cônicas. A primeira pessoa a trabalhar com a elipse, a parábola e a hipérbole foi o Meneáquimo. Dinostrato, o seu irmão, trabalhou com o problema da quadratura do círculo, que em linhas gerais é assim. Aqui eu tenho um círculo de raio 1, portanto ele tem área π. O objetivo é construir, se é que é possível, com o uso de régua e compasso, um quadrado que tenha essa mesma área. Ou seja, construir um lado que valha
a raiz quadrada de π. Então, Dinostrato trabalhou com esse problema aqui. Bom, um aluno muito famoso da Academia de Platão foi o Aristóteles. Aristóteles é mais conhecido pela filosofia, mas cabe lembrar que é dele o estudo da lógica. Aristóteles, mais tarde, se tornou professor do Alexandre o Grande. Como Aristóteles era mais pelo lado da filosofia, quem dava aulas de matemática para Alexandre o Grande foi o Meneáquimo. Então aqui, o professor de matemática de Alexandre o Grande. Teeteto. Teeteto foi um rapaz que herdou uma fortuna. Ele era muito rico. E ele foi a primeira pessoa a estudar o octaedro e o icosaedro, sólidos regulares. É assim, ó, os pitagóricos já conheciam o tetraedro, o cubo e o dodecaedro. Teeteto foi o primeiro a estudar esses dois aqui. Esses são os 5 sólidos regulares. Existia naquela época uma teoria do filósofo Empédocles, que dizia o seguinte: tudo no universo é construído a partir de 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Platão, em sua filosofia, associou esses 4 elementos aos sólidos. Ficou assim, ó. O tetraedro estava associado ao fogo. O hexaedro, o cubo, à terra. O octaedro, ao ar. O icosaedro, à água. E o dodecaedro foi associado ao universo. Por causa disso daqui, esses sólidos acabaram pegando o nome de sólidos de Platão. E para fechar, só mostrar uma pintura aqui. Em 1509, Rafael pintou isso aqui, que é bastante famoso, para representar a Academia de Platão. Nessa pintura, Platão é quem aparece aqui, ao lado de Aristóteles. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.